Quantos creem que o rio de Deus passa por esta casa hoje aqui? Quantos creem que este rio traz vida, provisão, saciedade? Eu vi o rio que sai do trono de Deus, e ele chegou no meu e no seu coração essa noite. Aleluia! Deus vai fazer algo novo entre nós. Você crê nisso? Amém. Eu queria orar por você, pela sua vida, para que do seu interior fluam rios de águas vivas. Eu creio que Deus quer usar os dons, os diferentes dons, para ministrar a igreja e o seu corpo. E Ele vai te usar se você estiver cheio do Espírito Santo. Rios de águas vivas vão fluir através da sua vida. Amém? Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Você quer pedir isso para Deus hoje? Ergue as duas mãos para o céu assim e comece a clamar: Espírito Santo de Deus, me visita esta noite. Espírito Santo de Deus, que do meu interior fluam rios de águas vivas. Espírito Santo de Deus, eu quero que o teu rio me alcance. Comece a clamar. Pai, eu quero clamar agora na autoridade do nome de Jesus, que o teu Espírito seja derramado sobre esta casa, Pai. Ansiamos pela tua presença, ansiamos pelo teu toque, ansiamos pelo mover do Espírito em nós e através de nós. Eu quero clamar que hoje os teus filhos, a tua igreja, cada um de nós, sejamos revestidos com o óleo da unção, com a graça que liberta, com a presença maravilhosa de Deus. Que o Senhor nos faça encontrar vida neste lugar. Eu quero pedir, Pai, que o teu rio traga cura nesta casa hoje, que o teu rio traga sim novidade de vida, que o teu rio traga nova disposição, que o teu rio traga ideias novas, sonhos novos, que o Senhor se manifeste com liberdade entre nós. Te louvamos, te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Diga: você é uma bênção. Deus vai falar contigo hoje. Ele vai se revelar a você de forma especial. Pode sentar no seu lugar. Temos falado sobre unidade na igreja em várias perspectivas. E hoje eu quero terminar essa série de mensagens sobre unidade e falar da unidade na perspectiva dos dons. Hoje de manhã falei sobre isso e quero continuar agora à noite observando a continuação do texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 a 31. Você trouxe Bíblia, abra lá. 1 Coríntios 12, versículo 12 a 31. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não são mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti,
nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que aparecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muita honra. Também os que em nós não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muitos para a honra, muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, mestres, superadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagre, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-nas todos. Procurai com zelo os melhores dons. Amém? O apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, uma de suas motivações era trabalhar o problema de divisão que estava havendo nessa igreja. E eram vários os focos, de incêndio. Primeiro tinha a ver com o partidarismo que surgiu na igreja. Uns diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E a falta de maturidade da igreja e de alguns líderes estavam dividindo o povo de Deus naquele lugar. O apóstolo Paulo vai tratar disso em 1 Coríntios capítulo 3. O outro problema de foco de divisão na igreja tinha a ver com a falta de habilidade da liderança para tratar os problemas de pecados. Alguns escândalos estavam surgindo, situações de incesto dentro da igreja, e a falta de habilidade para tratar isso estava dividindo opiniões e dividindo o povo de Deus. O apóstolo Paulo vai orientar a igreja a respeito disso em 1 Coríntios capítulo 5. Mas outro foco de problema eram os dons, as manifestações espirituais, que cada um acreditava nesse respeito, e essas manifestações no culto estavam também dividindo opiniões e trazendo divisão. E é por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios, para falar a respeito da unidade na perspectiva dos dons. E ele usa uma figura de linguagem aqui, nessa parte do texto que lemos, para falar sobre isso, que é o corpo humano e as suas funcionalidades. E ele vai falar a respeito do papel, da função de cada membro do corpo. Mas o que me chamou a atenção é que ele apresenta nessa história do corpo algumas anomalias. E aí eu gosto, tenho uma mente criativa, assim, fértil. Eu fiquei lendo, imaginando o que ele está escrevendo. O pé, a mão, os membros do corpo tendo vontade própria e causando confusão. Aí ele começa a escrever o pé reclamando que gostaria de ser mão. Depois ele descreve um corpo que é só olho. Você pode imaginar um corpo só olho assim? Eu estava lendo a Bíblia e fiquei imaginando um corpo só de ouvido, um ouvidão assim de 90 quilos, gigante. Aí ele vai discutir, apresenta a discussão entre a cabeça com o pé, a mão com o olho, porque você não precisa de você, e a briga entre os membros. E eu fiquei imaginando essas anomalias, e sabe o que eu lembrei? De um romance que se tornou mundialmente conhecido, foi escrito em 1813, por uma menina adolescente, 19 anos, Mary Shelley, Frankenstein. O médico Victor Frankenstein pega uns pedaços de corpos e ele costura, arruma tudo e consegue dar vida, e o que ele cria é um monstro. E sabe, se a gente não cuidar na igreja, a gente pode usar os nossos dons de forma equivocada e criar
anomalias. Hoje eu vim conversar com os pés que gostam de reclamar demais, com uns olhos grandes, os ouvidos enormes. E eu, em nome de Jesus, quero te ajudar a não criar disfuncionalidade no corpo de Cristo. Quem quer ser usado por Deus aqui? Você não é um monstro, você é uma bênção. Amém? Quem quer cooperar? Quem quer entender o que Deus deu para você e ser bênção? Amém? Você entende isso? Agora, esse texto, à medida que eu ia lendo, o Senhor foi falando comigo a respeito de algumas atitudes nossas que geram disfuncionalidade no corpo. E a primeira atitude é tentar substituir a ação do Espírito por um sistema. Eu acho interessante porque ele vai falar o que caracteriza a nossa unidade. E ele vai dizer assim, olha, nós fomos batizados no corpo e no Espírito. E o que ele está falando? Ele está falando do ingresso do crente na igreja de Jesus. Como é que você ingressa na igreja? E eu não estou falando agora da igreja local, eu estou falando da igreja universal. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você é batizado no Espírito. E o mesmo Espírito que você carrega, o irmão que se converteu lá na Índia, no cantão da China, ele também carrega. A unidade no corpo de Deus, ela é mística, ela é espiritual. Ela não tem a ver com um sistema. Ela não tem a ver com algum projeto de governo. Ela não tem a ver com um estatuto. Ela não tem a ver com regramentos humanos. A unidade na igreja, ela acontece por causa do Espírito Santo. Quem foi batizado no Espírito Santo? Quem recebeu Jesus no coração? Ah, você faz parte dessa unidade. De todos aqueles que creram ao longo da história. O mesmo Espírito que você carrega, eu carrego também. Aleluia! O problema é que muitas vezes a gente tenta substituir a ação do Espírito pelos sistemas humanos. E eu não tenho problema com sistemas humanos. Nós estamos participando de um processo de eleição da nossa igreja. Os sistemas são importantes. Nós temos um estatuto, nós temos um regimento, nós temos as nossas tradições, os nossos costumes. E ainda que tudo isso seja uma bênção, eu quero deixar claro, o que traz a unidade da igreja não são esses sistemas, é o Espírito Santo de Deus. E sabe, por vezes, os sistemas que a gente cria, as nossas tradições, elas vão de encontro ao mover do Espírito. Isso já aconteceu várias vezes na história. Jesus vai falar a respeito dos sistemas que os fariseus tinham criado, uma série de regras e costumes, e que os impediam agora de entender o Evangelho, a revelação de Jesus como Messias. E aí esse grupo de homens chega cobrando Jesus porque os seus discípulos não faziam jejum. E Jesus vai explicar, olha, não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Se eu pegar o vinho novo e colocar em odres velhos, o que vai acontecer? O vinho vai fermentar, e aquele odre que era feito de couro de cabra, já estava esgarçado, quando fermentasse ia estourar, e aí ia vazar todo o vinho. E ele vai dizer, não se põe remendo de roupa nova em roupa velha. Rasgava a roupa lá, o meu filho esses dias fez um buraco, né? Isso vai fazer o remendo. Ele está dizendo, se colocar remendo de roupa nova e pôr a roupa para lavar, a roupa nova vai encolher e o buraco vai ficar maior. Jesus estava falando para os fariseus que tinham criado uma série de regulamentos, sistemas para servir a Deus.
olha, os odres que vocês criaram, eles não podem impedir a ação do Espírito. Sabe, muitas vezes nós criamos sistemas humanos e a gente tenta trazer unidade através desses sistemas, mas não funciona, porque Deus quer fazer coisas novas no meio do seu povo. Quantos creem nisso? Eu gosto da história de William Carey, chamado pai das missões modernas. William Carey, ele era um sapateiro que se afeiçoa pela Índia. E aí, no lugar do trabalho dele, ele coloca um mapa da Índia e começa a estudar a fauna, a flora, os costumes, a língua. Porque Deus o chama para trabalhar como missionário naquele lugar. Mas a sua denominação naquele tempo não entendia o processo missionário. Na verdade, as igrejas de forma geral. E aí tem uma reunião famosa de ministros da igreja, na denominação que William Carey servia, onde John Hyland, que era o líder da denominação, na discussão, quando ele fala das Índias, vai dizer para William Carey: jovem, sente-se, quando Deus resolver converter os pagãos, Ele não vai precisar nem da minha nem da sua ajuda. Sabe, os sistemas, as tradições, estavam tentando impedir a obra que Deus queria fazer naquele tempo. O Espírito soprou, William Carey foi para as Índias, traduziu a Bíblia para vários idiomas, para vários dialetos, e um mover aconteceu aqui, porque os nossos sistemas não podem parar a obra de Deus. Não tente substituir. A unidade, ela é feita pela obra do Espírito. Quais são os sistemas, as tradições que você tem adotado e elas estão impedindo a unidade do Espírito, o mover do Senhor na sua vida? Eu estava esses dias numa reunião da denominação, e uma reunião longa, demorada, que não chegou em lugar nenhum. Começou às 8 da manhã, terminamos 7 da noite, e eu falei: por que a gente faz reuniões desse jeito? E alguém olhou para mim e disse: porque nós sempre fizemos assim. Sabe, por vezes nós colocamos vacas sagradas dentro da sala. E o que limita a obra do Senhor não é uma doutrina ou um ensinamento bíblico, são os nossos sistemas. Hoje Deus vai romper odres velhos. Ele vai, sim, desafiar estruturas, porque Ele quer fazer algo novo entre nós. Quantos querem viver tudo o que Deus tem? Sabe, Deus já desafiou os meus sistemas. Eu já contei aqui um tempo atrás, eu estava pregando em Ponta Grossa. E no culto, chegou alguém com um copo d'água. Sabe quando o pastor está ministrando, alguém normalmente vem com um copo d'água? Eu não gosto de tomar água no meio do sermão, então é difícil eu tomar, só se eu engasgar. Mas chegou aquela moça com um copo d'água e ela pôs assim em cima do púlpito. Eu estava pregando e quando eu vi aquele copo d'água, o Senhor falou para mim assim, tinha um jovem da igreja que estava deprimido, mal, não melhorava, e o Espírito Santo falou para o meu coração: você vai lá na casa dele, vai orar pelo copo d'água, ele vai tomar água e eu vou curar ele. Eu falei: meu Deus, isso não cabe nos meus sistemas. Esse negócio de orar pela água é coisa de outra igreja, não da minha. Não vou fazer nem matando. E aí eu continuei o culto e aquela água me incomodava. Eu queria que alguém tirasse o copo d'água ali da frente. Quando terminou o culto, eu estava em Ponta Grossa, falei: vou ligar para aquele moço. Aí liguei e falei assim: cara, eu vou chegar aí de madrugada, mas eu estou sentindo no meu coração de orar por você. Ele falou: venha, pastor, estou precisando. Cheguei na casa daquele moço de madrugada. Ele sentou no sofá, todo desarrumado, cabelo desajeitado. Falei: você pode trazer um copo d'água para mim? Ele trouxe um copo d'água, pôs em cima da mesa. Eu falei: olha, eu vou fazer uma coisa aqui, mas se você contar para alguém, eu vou dizer que é história sua. O que foi, pastor?
Falei, olha, eu estava no culto e eu senti um negócio muito diferente. Eu tinha que trazer um copo d'água para você, e mandar você tomar, eu ia orar e Deus ia te curar. Aí aquele moço começa a chorar. Pastor, eu estava numa angústia de morte aqui em casa. Eu levantei da cama, peguei a Bíblia desesperado. E eu fiz uma oração, falei, Deus, por favor, me socorre. Deus, por favor, fala algo comigo. Deus, por favor, se revela a mim. Abri a Bíblia aleatoriamente. E caiu nesse versículo, pastor. Aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu orei por aquele menino, orei pela água. Hoje eu estava vendo o Pedrinho aqui, pastor da nossa igreja. Magro, tá bonito, bem tratado, o casamento fez bem para ele. Que bênção. A obra do Espírito não coube nos meus sistemas. E hoje esse jovem é um pastor para a honra e glória do nome de Jesus. Nós criamos sistemas. Eu sou noturno, eu sou diurno, eu trabalho de tal jeito, eu faço de tal forma. Deus vai chacoalhar os seus sistemas. Deus está chacoalhando os sistemas de pessoas nesse lugar. Deus está tirando daqui, colocando para lá, pondo daqui, levando para lá, porque Ele quer fazer algo novo e maravilhoso. E a obra, ela é do Espírito. Quais são os sistemas humanos que Deus está desafiando na tua vida? Quais são as tradições que te limitam? Deus quer fazer algo novo entre nós. Amém? Segunda atitude que gera anomalias. Confundir unidade com uniformidade. Vou repetir. Confundir unidade com uniformidade. A unidade na igreja não é uniformidade. Ele vai dizer aqui, não é transformar todo mundo em olho, transformar todo mundo em nariz, transformar todo mundo em membros iguais. Não. A unidade na igreja tem a ver com colocar os diferentes juntos. E é por isso que ele vai dizer que o mesmo Espírito é que trabalha no judeu e no grego, no escravo, no livre. O que ele está falando? Que é o Espírito de Deus que une os diferentes. E isso torna a sua igreja forte. O problema é que a gente acredita que a unidade só acontece se quem eu ando perto for igual a mim. Mas a igreja, ela quebra com todo tipo de preconceito. Na igreja, pobre e rico sentam na mesma cadeira e têm o mesmo lugar e carregam o mesmo Espírito. Na igreja, cor de pele, não importa se é amarelo, vermelho, marrom, preto, branco, não importa. Carregamos o mesmo Espírito, aleluia. Não importa se você vive num palácio ou num casebre. Nós estamos unidos no mesmo corpo. O Espírito de Deus vive em nós. E sabe, a maravilha da igreja é justamente essa unidade na diversidade. Tem nariz, tem ouvido, tem boca, tem gente diferente. Isso é maravilhoso. Mas desde o começo da igreja, a questão de andar com os diferentes foi uma questão muito difícil. Você pode imaginar um judeu andando com um gentio. A palavra gentil significa gentalha, gentezinha. Aí olha o que acontece. Pedro está lá orando na casa de Simão o curtidor, no terraço. E aí o que Deus faz? Deus dá uma visão para ele. Ele vê um lençol com um monte de comida que judeu não come, que considera impura.
E aí nessa visão Deus fala para ele assim: mata e come. Ele diz: mas de jeito de maneira, nunca comi isso na vida, isso é comida impura. Aí o que Deus diz para ele? Não diga que é impuro, que eu purifiquei. A visão termina. E tem gente batendo na porta, chamando por Pedro. Ele vai atender. Eram servos de Cornélio, um gentio. Eles vieram buscar Pedro. Por entração do Espírito, Pedro vai na casa daquele homem, ora pelo Cornélio, e o Espírito é derramado naquela casa. E aí Pedro volta agora e vai se reunir com os líderes da igreja de Jerusalém para falar: rei, o muro de separação foi quebrado. Esse povo que a gente chama de gentalha foi batizada com o Espírito Santo. Eles fazem parte do mesmo corpo. Unidade não é uniformidade. Você acha que o culto em Corinto, em Éfeso, em Filipos, era igual ao culto de Jerusalém? Eu tenho certeza que não. As expressões eram diferentes. Por quê? Deus estava colocando, através do seu Espírito, diferentes juntos. Sabe qual que é o problema muitas vezes na igreja? A unidade não acontece porque a gente quer transformar todo mundo em igual. Eu lembro quando eu era adolescente, tive determinadas experiências com Deus. Eu fui compartilhar com um líder mais velho, e ele falou para mim: que isso aí é que você é uma impressão de adolescente. Eu já sou velho na caminhada e nunca vivi essas experiências que você está falando. A gente quer criar teologia a partir da nossa experiência e fazer que o outro viva o que a gente viveu. Não é assim no reino. Deus vai dar experiências diferentes para o teu irmão. Ele vai dar dons, Ele vai dar habilidades, Ele vai dar formas, Ele vai dar jeitos, porque Ele trabalha na riqueza da diversidade. E quando a gente consegue andar junto, a gente cresce. É assim que funciona. Eu lembro quando meu pai foi para a Índia, ficou lá 40 dias preso porque estourou uma guerra. E ele voltou com alguns conceitos mudados. Porque ele falou: para Michel, os cultos na Índia eram muito diferentes dos nossos. Primeiro, para entrar no templo, as pessoas tiravam o sapato. Fazia parte da cultura. Se ele tira o sapato para entrar na casa dos outros, quanto mais na casa de Deus. Tinha muita dança no culto, as músicas eram muito diferentes. Mas a presença de Deus estava lá. Você já foi para um culto na África? É completamente diferente. Eles dançam, eles tocam os tambores, é uma alegria. O culto não tem hora para acabar. O povo aqui ia ficar desesperado. Vou fazer um culto made in África aqui um dia. Começa às 8, termina 4 horas da tarde. Que coisa linda. É assim. Mas eu já fui para a África. Eu já fui para alguns lugares do mundo. Expressões diferentes, liturgias diferentes. Mas quando eu entrei, eu estava na casa do Pai. Aleluia. Sabe, meu irmão, numa igreja como a nossa, 20 mil pessoas, ministério, tudo que é jeito. Você vai no culto hoje à tarde, por exemplo, tinha um monte de gente vestido de laranja, 2.000 pessoas. Os caras gritando: aô, aô, que bando de doido. Mas, se você vier aqui, você vai ver que a presença de Deus estava nesse lugar. Você vai no culto dos adolescentes, eles fazem uns negócios diferentes. Cantam umas músicas diferentes. Tem uma liturgia diferente. Mas quantas vezes eu já entrei aqui e me senti na casa do Pai. Se você for no culto dos idosos, no culto das mulheres, louvado seja Deus, porque unidade não é uniformidade. Uma igreja forte cresce através das diferentes expressões. Há lugar para o grego, para o gentio, há lugar para o judeu.
há lugar para o indiano, há lugar para o adolescente, há lugar para o mais velho, há lugar para a periferia, dá lugar para o rico, para o pobre, aleluia, essa é a casa do Pai. Eu faço parte dessa igreja e tenho orgulho dela. Quantos creem assim? Terceira anomalia que a gente cria, quando a gente tenta viver de forma independente do corpo. E aí ele começa a dizer, daqueles que querem se desligar, eu não preciso de você, braço falando, perna falando. Se eu tirar o braço do corpo, o que acontece com ele? Morre. Se eu tirar a mão do corpo, só na família Adas que a mão anda sozinha. Qualquer membro, olho, boca, não importa. Fora do corpo, pé não leva para lugar nenhum, irmão. Fora do corpo, a gente morre. E tem muita gente acreditando que dá para viver e crescer espiritualmente fora da comunhão da igreja. Não dá. Sabe o que vai acontecer? Devagarinho, lentamente, como um membro do corpo que é tirado, você vai perder completamente a vida. Quantas vezes eu ouvi gente, eu não vou na igreja, mas eu oro, eu leio a Bíblia. Já ouviu gente falando assim? Você está vendo um moribundo, uma pessoa morrendo devagarinho. Talvez você chegou aqui porque alguém te convidou e você está assim. Pastor, mas me machucaram na igreja. E você não sabe as frustrações que eu vivi. Meu irmão, eu não sei. Mas eu sei o que Jesus ensinou. E ele disse que nós precisamos uns dos outros. E se você tentar viver de forma autossuficiente, você vai morrer espiritualmente. Pastor Russell Shedd estava pregando e eu tive a oportunidade de ouvir. Ele disse que senta num ônibus e alguém o cumprimenta, o conheci. Ele fala, qual igreja que você participa? E aquela pessoa diz, hoje eu não frequento igreja mais nenhuma. É porque eu fui machucado. E ele começou a contar os casos. Ele falou, mas por que você não trocou de comunidade? Foi para outra. Mas é porque é tudo igual. E aí ele falou uma coisa tão forte. Ele falou, Jesus foi atrás da cruz do Calvário. Suas mãos foram pregadas, seus pés foram pregados. Ele suportou a asfixia da cruz para suportar você em amor. Você está dizendo que não pode fazer parte da igreja. Eu não te entendo. Meu irmão, nós precisamos uns dos outros. Deus fez assim. Sem a comunhão da igreja, nós morremos espiritualmente. Quem quer abençoar e ser abençoado? Olha para o lado, olha para trás. Você precisa do povo de Deus perto de você. Última disfuncionalidade é a supervalorização do dom que Deus me deu. É quando a gente começa a achar que a gente é insubstituível. E aqui, na ilustração que ele está usando, eu fiquei vendo assim, um olho que vai crescendo demais, um pé grandão. Às vezes a gente começa a se enxergar com espelhos que distorcem a realidade. Ninguém é insubstituível. Eu estava com um pastor esses dias, ele contando que estava meio deprimido, resmungão, reclamão, querendo abandonar as coisas, o ministério. E aí um amigo chegou para aconselhá-lo. Eu gostei do conselho do amigo. Presta atenção, o amigo disse para ele. Você fica aí reclamando da vida, dizendo que vai embora. Sabe o que vai acontecer? Sai. No outro dia vão achar alguém melhor do que você. E vai ficar no teu lugar. Sai de casa. Sabe o que vai acontecer? A tua mulher vai achar um mais cheiroso e mais bonito e mais engraçado que você. Pior, ele vai cuidar dos teus filhos. E os teus filhos daqui a um tempo vão chamar ele de pai. Ele falou para mim assim, Michel, eu comecei a melhorar na hora.
Ninguém é insubstituível. Uma das expressões dessa disfuncionalidade é o ativismo. A gente começa a achar que é tão importante que a gente tem que estar em todos os lugares. E aí a gente perde a comunhão com Deus e com os irmãos. Porque a gente está enxergando errado o que Deus deu para nós. Quero terminar com essa história. Esse congresso que eu fui, o pastor Rafael Abdala contou o seu testemunho. E ele estava falando o que é ativismo. Seu pai tinha uma doença degenerativa e não funcionava, pescoço para baixo. E ele falando, eu adolescente era o cuidador do meu pai. O que significa ser o cuidador? Dar de comer, levar no banheiro, dar banho. Meu pai dependia de mim para tudo. E por isso, eu corria, trabalhava, estudava e cuidava do meu pai. Mas eu separava todos os dias da minha agenda 1 hora para ter um tempo sozinho, de qualidade com meu pai. E eu, nessa hora, ficava ali, só com ele, conversando. E o que me chamava a atenção é que nessa 1 hora que a gente ficava batendo papo, o meu pai não me pedia nada. Não pedia um copo d'água, não pedia para eu levar ele no banheiro, não pedia nada. Mas quando dava 1 hora e eu saía do quarto, ele começava a pedir. Então um dia eu falei, pai, vamos fazer um acordo. A minha vida está corrida, a gente tem essa 1 hora. Não dá para fazer um combo, a gente conversa e você também já pede o copo d'água que você precisa para eu ir resolvendo a vida. E aí o pai dele falou assim, filho, sabe o que é? Essa hora que eu tenho contigo é tão boa, que eu não quero pedir nada para você. Ele falou, meu pai não era crente, mas ele me ensinou a história de Marta e Maria. Ativismo é serviço sem relacionamento. Deus deu dons para cada um de nós. Não era para matar você de trabalhar. Ele deu dons, ferramentas, para nos relacionarmos uns com os outros e mantermos a comunhão com o Pai. Quando a gente começa a enxergar errado o que Deus deu para nós, a gente trabalha demais, faz demais, acha que é insubstituível e perde a bênção da comunhão com Deus. Hoje, eu creio, Deus quer renovar pessoas nesta casa. Faça assim com as suas mãos. Ele colocou ferramentas nas suas mãos. Ele te deu dons e habilidades. Elas vão servir para abençoar o corpo e para glorificar a Deus. Toda e qualquer semente de disfuncionalidade, de discórdia, vai cair por terra hoje neste lugar. Amém? Quem quer ser bênção na casa de Deus? Eu quero orar por você. Eu não sei quais são os sistemas que você precisa rever para que Deus se mova com liberdade e te leve a lugares novos. Eu não sei o que Deus falou com você a respeito da uniformidade. Às vezes a gente quer colocar todo mundo dentro do nosso esquema. E Deus está falando, eu instituí outros esquemas também. Eu não sei se Deus falou a respeito de como você se enxerga ou enxerga a igreja. Talvez você ache que é autossuficiente e não precisa de ninguém. Ah, que mentira. Precisamos de Deus e de pessoas, sim. Hoje eu quero orar por você, para que Deus te use nesta casa. Se você quer consagrar os seus dons a Deus, onde você está, fique de pé no teu lugar. Quero orar por você, pedindo, Deus, usa o que o Senhor deu para os meus irmãos para o louvor da sua glória. Amém?
Feche seus olhos agora. Primeira pergunta que você vai fazer para Deus é: existem odres velhos que o Senhor quer trocar na minha vida? Pergunta para Deus. Existem odres velhos. Ele vai mexer na tua rotina. Ele vai mexer nas estruturas. Ele vai estabelecer novos esquemas. Não tenha medo. Deus está soprando e levando pessoas a novos lugares. Ele estabelece odres novos para derramar vinho novo. Não tenha medo. Você vai mudar de endereço talvez. Você vai abrir um novo projeto. Você vai começar algo que você não imaginava, porque Deus vai mexer nas estruturas. E aí os dons que Ele deu para você vão fluir. Ele está derramando vinho novo nesta casa hoje. Ele está derramando vinho novo nesta casa hoje. Para de tentar transformar todo mundo igual a você, a tua experiência, o teu gosto. Ei, celebra a diversidade no reino. Ela é abençoadora. Amém? Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por esse culto. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado porque a unidade é gerada pelo Espírito em nós. Mas de forma especial hoje eu quero pedir que o Senhor trate as nossas vidas. Se existe alguma disfuncionalidade no nosso coração sendo gerada, estamos enxergando errado o que o Senhor deu para nós, estamos enxergando errado a igreja do Senhor, estamos enxergando errado, Deus, e confundindo unidade com uniformidade. Senhor, estamos enxergando errado as estruturas, os sistemas. Eu quero pedir agora: sopra neste lugar e estabelece a tua visão, Pai. Quebra estruturas, rompe cadeias, estabelece novos sistemas, e que o teu Espírito flua entre nós. Que os meus irmãos não tenham medo de mudar de endereço, de mudar, sim, Deus, os esquemas pré-estabelecidos, abandonar tradições, para que a tua glória se estabeleça entre nós. Sopra hoje neste lugar, nos faz enxergar as coisas da tua forma, e que a bênção do Senhor não cesse em nossas vidas. Queremos deixar o ativismo de lado, a presunção, e confiar nas tuas mãos. Que o Senhor seja glorificado através de nós. Faz assim, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos adorar a Deus juntos. Você pode aplaudir ao Senhor. Nem riquezas também que me afastem do coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno
pode erguer suas mãos e dizer para Ele: O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu caminharei. Vou encontrar o que precisa em meu eterno amor. O que eu sou, o que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu caminharei. Vou encontrar o que precisa em meu eterno amor, em meu eterno Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem faz devocional todo dia aqui, levanta a mão. Isso, fica com a mão levantada. Deus me incomodou para dizer para as pessoas que buscam a Deus continuamente que Ele vai derramar novos dons, capacitações novas. Lá no teu tempo de intimidade, Deus vai te visitar de uma forma diferente essa semana. Busque ao Senhor e você vai encontrá-lo. Amém? Vamos orar aqui. Pai querido, muito obrigado. A tua palavra é boa e ela tanto nos abençoa. Que aquilo que ouvimos hoje possa frutificar em nossas vidas e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Espírito repousem sobre o Teu povo aqui presente, sobre a Tua igreja espalhada pela terra. Faz assim, Pai, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, vai na graça de Jesus.